Olá, esta semana está aqui conosco o professor Evaldo Ramos, mas este aqui é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro, eu super recomendo. Pause aqui, volte lá, pois ele falou aí sobre os pregões eletrônicos e deu dicas imprescindíveis para você, empreendedor aí do mundo das licitações. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor Evaldo Ramos. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando um pouquinho sobre esse mundo das estações. Perfeito, professor. A primeira aula foi sensacional. Tenho certeza que todo mundo acompanhou aí e ficou aí com muita vontade e sedento aí de ouvir um pouquinho mais de você, professor. Eu gostaria muito que você falasse aqui sobre um assunto aí que está gerando já um bom debate, que são aí as dispensas de licitações, né? Teremos aí alterações de valor, né? Aí eu pergunto, professor, será uma revolução mesmo aí essa nova dispensa eletrônica? Qual a sua visão? Por favor, professor. Pois é, Ricardo, olha só, para a gente poder falar sobre a dispensa eletrônica, eu acho importante nós fazermos aí uma recapitulação, um histórico, né, de como surgiu a atual cotação eletrônica. Tem muitos colegas que estão confundindo cotação eletrônica com dispensa eletrônica, e a gente precisa distingui-las, porque são instrumentos, são ferramentas diferentes. E aí a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: nós temos algumas hipóteses previstas, né, já com base até com fundamento na própria Constituição Federal, algumas hipóteses em que a administração pública não licita. Ela vai fazer o que a gente chama, que a doutrina chama de contratação direta, ou seja, não há licitação nessas hipóteses. São várias hipóteses, todas elas devem ter uma previsão expressa em lei. Acontece que talvez a mais conhecida dessas hipóteses seja a hipótese de contratação direta em função do valor. É mais ou menos como se fosse uma relação de custo-benefício. Até um determinado limite de valor, não vale a pena financeiramente para a administração promover, deflagrar um processo licitatório, um procedimento licitatório. De maneira que a lei determina, e esse limite tinha sido fixado já há muitos anos, ele continuava sempre sendo no valor de R$ 8.000 para compra de bens e contratação de serviços, exceto de engenharia, e R$ 15.000 para aquisição, para a contratação de serviços de engenharia e também de obras. Acontece que em 2018, um decreto do governo federal modificou esses limites e passou a estabelecê-los, Ricardo, em 17.600 para compras e materiais, para compras e serviços, exceto de engenharia, e 33.000 para obras e serviços de engenharia. Pois bem, meu amigo, em 2020, com a pandemia, temporariamente, né, uma medida provisória que depois foi convertida em lei, temporariamente, e esse tempo, esse período durou até 31 de dezembro de 2020, esses limites passaram a ser fixados em 50.000, aquisição de bens e contratação de serviços, exceto de engenharia, e R$ 100.000 para obras e serviços de engenharia. Então, nós experimentamos esses limites ampliados. Primeiro ampliou-se por meio de um decreto, né, a partir de 2018, e depois ampliou-se ainda mais por meio de uma medida provisória que foi convertida em lei durante um determinado período. Hoje, em 2021, os nossos limites são 17.600 e 33.000. Isso porque a medida provisória editada no ano passado perdeu sua eficácia com o término do período de calamidade pública, enfim, tem essa questão envolvendo a pandemia. No dia 31 de dezembro de 2020, os limites passaram a ser novamente 17.000 e 33.000. Por que eu estou falando tudo isso? Que nós experimentamos um período aí utilizando os limites de 50 e 100 mil, porque no projeto da nova lei de licitações está sendo previsto que os limites serão, aí de uma forma definitiva, obviamente, né, os limites passarão a ser de 50.000 para compras e serviços, exceto de engenharia, e de 100.000 para obras e serviços de engenharia. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos na expectativa de que os novos limites sejam ainda mais ampliados, permitindo, assim, que a administração faça contratações diretas, sem ter que fazer o processo licitatório nessas hipóteses. E aí que entra a dispensa eletrônica. Essa dispensa eletrônica, ela vai ser um instrumento viabilizado, promovido, configurado e disponibilizado pelo governo federal, por meio da sua plataforma, para que o governo, os órgãos e as entidades administrativas possam
fazer esse tipo de contratação direta em função do valor e também outras contratações diretas, além dessas relacionadas a valor. De modo que nós teremos aí uma ferramenta eletrônica para a comunicação, e aí o principal objetivo da dispensa, certamente, vai ser essa aproximação entre os fornecedores e os órgãos que pretendem contratar diretamente, dando ao todo o procedimento transparência, competitividade. Então, em curtíssimo tempo, né, por exemplo, eu posso, como órgão público, desejar contratar emergencialmente uma empresa para reconstruir para fazer a recuperação, por exemplo, de uma via que foi danificada, e aí eu posso deflagrar uma dispensa eletrônica. Acontece que a dispensa eletrônica ela foi prevista aí, inicialmente no decreto 10.024/2019, mas ela ainda não foi implementada. Por quê? Porque ainda não tem a ferramenta e não tem um regulamento específico. Essa dispensa eletrônica ela necessita de um regulamento específico. Recentemente, o Ministério da Economia disponibilizou uma consulta pública para obter sugestões sobre a minuta de instrução normativa que vai regulamentar essa dispensa eletrônica, mas a gente em breve certamente vai ter à disposição aí essa dispensa eletrônica. Então, vocês empresários precisam ficar atentos a essa grande oportunidade. Vejam, muitos municípios e até o governo federal vai passar a realizar várias dispensas eletrônicas, quando, na verdade, até hoje, realiza licitação. Então, ele vai passar a deixar de realizar a licitação em alguns casos e passar a fazer a dispensa eletrônica, sobretudo no caso de dispensas em função do valor. Agora, nós temos hoje o que se chama de cotação eletrônica, né? Até no meu canal do YouTube, lá, Evaldo Ramos, eu fiz um vídeo, disponibilizei um vídeo sobre cotação eletrônica. A cotação eletrônica, que não é dispensa eletrônica, ela já vem sendo utilizada desde 2001, né? Existe uma portaria do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a portaria 306 de 2001, que regulamenta essa cotação eletrônica, e essa cotação eletrônica é específica somente para a aquisição de bens em função do valor, né? Então, até hoje, até 17.600, a administração pode fazer uma cotação eletrônica para para viabilizar essa contratação direta. Com a dispensa eletrônica, vai ter aí um robustecimento, né? A gente vai ter uma ampliação dessas hipóteses de contratação por meio dessa ferramenta, que não se chamará mais cotação eletrônica, passará a ser designada como dispensa eletrônica, que tem um campo de aplicação muito maior, muito mais amplo do que a atual cotação eletrônica. Ou seja, a expectativa, Ricardo, é que o mercado que hoje atua principalmente nas licitações, especialmente nos pregões eletrônicos, também terá que dar mais atenção para a dispensa eletrônica, porque a dispensa eletrônica vai representar aí uma boa fatia, uma boa parcela das aquisições, tanto de bens como contratação de serviços da administração pública. Professor, eu fico muito feliz aí com as dicas de negócio que você está trazendo aí para o empreendedor, né? Para que ele fique atento aí, que esteja atento a essas oportunidades, né? Tem muita coisa, o governo está comprando aí através aí das cotações eletrônicas atualmente, e a forma como você coloca fica muito mais fácil para que todos nós possamos aí entender, né? Mas, professor, vamos lá, eu tenho certeza que o empreendedor está do lado de lá, doido para conhecer, mas espera aí, eu preciso conhecer um pouco mais sobre esse homem, como que eu faço para acompanhar? Por favor, professor, o espaço é seu, fale aí um pouco do seu trabalho, suas redes sociais, como eu consigo manter contato aí com o professor Evaldo Ramos. O espaço é seu, por favor. Pois é, Ricardo, eu agradeço a oportunidade. As pessoas que desejarem, de repente, fazer um treinamento, ou de repente uma consultoria, uma assessoria, né, que é muito importante, e não é porque eu atuo nessa área que eu chamo a atenção dos senhores para isso, é porque realmente eu tenho visto que ótimas oportunidades têm sido perdidas por conta do desconhecimento, do despreparo, da ausência de capacitação das empresas que podem, né, tem todo o potencial para participar desses contratos aí, muitas vezes milionários, realizados pela administração pública. Então, se alguém tiver interesse em entrar em contato comigo, pode me procurar nas minhas redes sociais, né? Meu Instagram é evaldoran, @evaldoran. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu disponibilizo alguns vídeos também, Evaldo Ramos, e o meu e-mail é evaldoran, né, com M de Maria no final, evaldoran@gmail.com. Nós prestamos
consultoria, assessoria, né, ao empresário, desde a análise do edital, interpretação do edital, apresentação de impugnação, até a participação, né, a parte operacional, todo aquele procedimento relacionado à sessão pública. E aí eu aproveito para agradecer a oportunidade e dizer que eu fico aí à disposição para outras oportunidades, outras situações que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse mundo das licitações, Ricardo. Com certeza, professor. Em nome de toda a família Forset, eu agradeço aqui a sua presença. Foram 2 aulas sensacionais e tenho certeza que em breve traremos você aqui novamente, porque por enquanto é um projeto de lei, né? Com a nova lei de licitações, vou tentar aí uma nova agenda com você também, para que você possa falar ainda mais com o nosso público aí. Com a presença aqui do professor Evaldo Ramos, reforçamos o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, meu irmão. Um abraço.